Antigamente, o sucesso pessoal e o sucesso profissional era muito atribuído a conhecimentos técnicos, a habilidades técnicas e científicas que o profissional conseguia desenvolver ao longo da carreira. Mas hoje a gente já sabe que não são só as habilidades técnicas que vão te garantir sucesso, seja ele profissional ou até mesmo pessoal. E nós sabemos que a gente precisa desenvolver habilidades que são habilidades comportamentais, habilidades para lidar com os desafios do dia a dia, o próprio autoconhecimento, a inteligência emocional. Então, qualquer pessoa, independente da função que você exerça, independente da carreira ou do seu momento profissional, você tem sim que se preocupar com as habilidades técnicas. Isso é um pré-requisito. Ter um bom currículo é o pré-requisito para que você seja um bom profissional. Mas você não pode se preocupar apenas com isso. Você precisa também se preocupar com o desenvolvimento pessoal. É o seu comportamento que muitas vezes vai decidir a sua capacidade de lidar com os desafios no dia a dia, de encarar situações de desconforto e de buscar novos desafios, novas etapas e progresso na sua carreira. E uma forma de você conseguir isso, claro, respeitando seu tempo, a sua liberdade de agenda, a sua rotina, é por meio de leitura. Desenvolver a leitura de conteúdos que não sejam conteúdos específicos apenas da sua atuação profissional, isso vai te trazer ferramentas para lidar com tudo isso que a gente está conversando agora. Muitas vezes, gente, a gente tem oportunidades de trabalho, de emprego, por habilidades técnicas, mas são as dificuldades comportamentais que vão limitar o seu desenvolvimento, seu crescimento nessa carreira. E agora falando um pouquinho de como que eu inseri esse hábito de leitura na minha rotina. Eu fui buscando essas obras e que vocês que acompanham às vezes veem alguns recortes, e aí eu selecionei para vocês uma lista para quem pretende começar com essas leituras diferentes, que não são leituras técnicas. Esse livro aqui, o Antifrágil, ele fala muito a respeito dessa mentalidade de antifragilidade. Essa mentalidade de você desenvolver resiliência mesmo diante dos desafios, para que você não seja uma pessoa totalmente flexível, mas que você tire algum aprendizado nas dificuldades que você enfrenta. Não é, gente, aquela vibe, é gratidão, só para tudo que é difícil faz bem, a gente é capaz de conseguir, não. Ele vai mesmo te ensinando como que aspectos físicos do seu próprio corpo, como que aspectos mentais precisam de uma sobrecarga de dificuldade para que com essa dificuldade você gere adaptações, respostas que vão fazer com que você cresça. Então, desenvolver essa mentalidade antifrágil é extremamente importante. O tamanho desse livro pode, às vezes, assustar, principalmente para quem ainda não tem o hábito da leitura. E aí eu vou passar uma dica daquilo que eu faço mesmo. Quando você começa a ler o livro desse jeito, e que às vezes você está ainda querendo iniciar esse hábito, não tenha como meta apenas finalizar, concluir a leitura a qualquer custo dessa obra, não. Por quê? Porque a sua rotina ela pode se tornar complicada. Às vezes você não tem tanto tempo para ler. Quando você começa a ler, você vai ter sono, você vai querer parar de ler. Então, não coloque na sua cabeça que você tem que acabar essa obra a qualquer custo. Não. Coloque na sua cabeça que daqui você precisa tirar algum tipo de proveito. Você precisa tirar alguma informação útil para você aplicar na sua vida. E aí você segue o seu ritmo. Contando assim, uma característica que eu tenho com as leituras, e vocês vão perceber até como é que está marcado esse livro aqui, nem sempre eu concluo a leitura do livro. Às vezes eu começo a ler o livro, eu já pego alguma coisa ali que é algo que é importante para mim naquele momento que eu estou vendo, e aí eu vejo que aquela leitura às vezes vai se tornando repetitiva, eu paro. Se aquilo ali não tiver mais utilidade para mim, eu paro de ler, guardo, e quando eu perceber que aquelas informações voltaram a ser importantes, eu volto e leio o livro. Então, ler com o objetivo de tirar proveito daquele conteúdo e não só para ticar, concluir a leitura de uma obra, talvez seja mais útil, mais importante
para você nesse momento que você está passando. Outro livro que eu também acho muito importante e que me ajuda muito, 12 Regras para a Vida. O Jordan Peterson, ele é um escritor, né? Ele é um cientista que ele estuda muito o comportamento, a mentalidade, a psicoeducação, e ele envolve tudo isso também com política, questão da sociedade mesmo, relação homem-mulher. Ele tem algumas falas até mesmo polêmicas para algumas pessoas, mas eu acho que nesse livro aqui ele conseguiu sintetizar algumas regras que você pode usar no seu pensamento para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Eu vou dar um exemplo de uma que é uma regra, a primeira, inclusive, que é uma regra que eu acho, assim, vital para qualquer pessoa que está passando por desafios no mercado de trabalho, que é a regra número 1, costas eretas, ombros para trás. E aí, quando ele pega essa regra, ele vai explicando por que é importante. Então, mesmo que você esteja passando por uma dificuldade, você está trabalhando num ambiente que você não gosta, ou que as pessoas não gostam de você, ou você passou por alguns desafios, em qualquer momento, principalmente nos piores momentos da sua vida, o que você precisa se preocupar é se manter confiante, e essa confiança ela precisa ter um respaldo de conhecimento, uma segurança mesmo verdadeira, e essas regras elas vão brincando, elas vão jogando com exemplos da vida, elas vão trazendo as nossas inseguranças para a gente compreender melhor quais são as nossas inseguranças e a partir disso a gente conseguir moldar os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos. O penúltimo livro que eu separei para a gente conversar hoje é esse daqui. Esse daqui é uma leitura que eu acho que recentemente é uma das melhores leituras que eu já fiz. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E não é um livro que tem receita pronta, não. Ele também vai discutindo o porquê desses hábitos serem importantes. E a importância disso já não é só com base num crescimento pessoal. Isso já é importante para você desenvolver o trabalho em equipe. Se você já tem uma intenção empreendedora, então se você pretende trabalhar em parceria com outros profissionais, em outros setores, então ele te traz mais uma visão corporativa. E dentro desses 7 hábitos, ele vai te estimulando a ter uma visão de crescimento, uma visão de evolução, de não só enfrentar as dificuldades, mas de criar ferramentas para que essas dificuldades elas sejam resolvidas da forma mais eficaz possível. Então ele otimiza até mesmo a sua postura de proatividade no seu dia a dia para que você consiga organizar o que é prioridade, o que não é prioridade e como resolver essas prioridades da melhor forma possível. E por fim, também ainda nessa pegada empreendedora, eu separei o livro do Flávio Augusto, que é um grande empresário. Ele é brasileiro, mas hoje ele é reconhecido mundialmente pelos negócios que ele toca, né, pelas empresas e o grupo que ele tem. E ele tem vários livros que são mais ou menos nessa pegada. Mas esse daqui eu considero um livro importante para quem está começando, querendo entrar nessa jornada empreendedora. Por quê? Porque ele tenta te dar exemplos de situações do dia a dia dele que foram verdadeiros pontos de virada, de chave. Pontos que às vezes a gente chama de transição de carreira. Então são momentos que você identifica que uma determinada escolha, decisão, pode mudar completamente a sua vida para melhor ou te manter estagnado ou piorar a sua jornada profissional. Então, por meio dos exemplos dele, e ele vai associando o porquê desses exemplos, ele vai te explicando como identificar o momento ideal e o tipo de mentalidade que você tem para tomar decisões que são decisões que podem te ajudar no sucesso, na prosperidade e na transformação da sua vida profissional. Esse tipo de conteúdo que fala mais sobre comportamento e que não fala tanto a respeito só de técnicas em saúde é interessante para você? Você sentiu falta de algum livro? Queria complementar sugerindo aqui embaixo nos comentários alguma obra que também te ajudou e que pode ser útil para algum colega seu?
Não deixa de compartilhar isso com a gente. Assim a gente vai criando esse ambiente de troca e de crescimento pessoal e profissional.